Bom, então hoje a gente vai começar uma conferência, mais uma conferência, né, que é parte integrante da Função Julgada de Formação Continuada de Professores e Professoras de Ensino Superior, que é um projeto, um tipo de atividade que está sendo promovido pelo Confora, que é um órgão institucional do UFABC, é mais voltado para o magistério da educação básica, na verdade, né? Mas diante desse contexto da pandemia, e das medidas de biossegurança, e a própria implementação, né, das atividades de educação não presencial nas universidades, nós percebemos a necessidade de fazer esse tipo de atividade voltado também para a docência na educação superior, né? Então, o tema da conferência de hoje é a aprendificação das instituições de ensino, direitos de aprendizagem ou o direito à educação. Nós contaremos com a presença do professor Silvio Carneiro, que é um professor da Universidade Federal do ABC, dos cursos de filosofia, né, tanto licenciatura como bacharelado, e também dá aula na pós-graduação, tanto no mestrado acadêmico quanto no mestrado profissional. E na UFABC ele também está vinculado ao LAPFIL, que é o Laboratório de Pesquisas em Ensino de Filosofia. A formação dele foi inteira na Universidade de São Paulo, né? Ele fez tanto bacharelado como mestrado e doutorado em filosofia na USP. Atualmente ele desenvolve o projeto O Filósofo no Exílio, Considerações sobre o Ensino de Filosofia na Estrutura Escolar, e é dedicado à investigação da disciplina de filosofia no currículo escolar. Além disso, ele é membro pesquisador da Rede Escola Pública e Universidade, e também ele é professor associado do projeto temático financiado pela FAPESP, intitulado Política Educacional na Rede Estadual Paulista, que inclusive é um desdobramento, né, institucional da Rede Escola Pública e Universidade. Então, sem prolongar muito, acho que posso passar a palavra para o professor Silvio, se ele quiser fazer alguma consideração. Em relação à dinâmica, pode ficar à vontade, né? Fazer exposição e depois, ao final, nós abrimos para questões. E também, se durante a sua exposição você preferir abrir, também não tem problema. Sim, sim. Obrigado, Caio. Outro marcusiano também. É sempre bom estar aqui. Eu tenho conseguido acompanhar algumas coisas, atividades síncronas, outras atividades assíncronas, né? O tema que eu vou falar e o título pode parecer um pouco estranho, mas eu pretendo explorar um pouco mais, né? Deixa eu pegar aqui. A aprendificação das instituições de ensino, direito de aprendizagem ou direito à educação. Tem várias questões aí, né? E muito do que eu vou falar também, faço questão de colocar aqui, parte também de uma discussão que eu tenho assumido junto com colegas daqui da UFABC, com o professor Salomão Ximenes, com o professor Fernando Cássio, no grupo de estudos que a gente tem também juntos, que é o direito à educação, políticas educacionais e escola, o DIEP, né? E a gente tem feito vários debates sobre direito à educação. Isso me traz muito enriquecimento. Então, um pouco um bate-bola com essa discussão toda com um grupo que eu tenho, que eu vou trazer aqui para vocês, mas também pensando em outros fatores aqui, né? Sobretudo o eixo, o centro aqui da palavra, que eu acho que o lugar importante de quem vem da filosofia é trabalhar o sentido das palavras, né? O sentido da palavra de aprendizagem, que eu acho que é um termo que tem aparecido recorrentemente nos debates sobre educação, é um termo que tem aparecido de uma maneira, às vezes, empobrecida, né? E que eu acho que vale a pena a gente começar a se desdobrar sobre ela, né? O tema da aprendificação, depois eu vou falar mais sobre isso, né? Por que eu estou enrolando tanto, não é querer fazer poesia ou má poesia com essas palavras, mas tentar entender como que os processos de educação estão se reduzindo aos processos de aprendizagem. Lembrando aqui que a educação é muito mais do que só a aprendizagem, né? Mas ela também é ensino, ela é também uma série de experiências que atravessam
a produção de conhecimento, e com isso o ensino e a aprendizagem andam juntos. Mas, ultimamente, as discussões de educação, inclusive na universidade, elas têm se reduzido muito à aprendizagem. Os exemplos mais claros, assim, que eu tenho trabalhado, a gente até fez um exercício na semana passada, aqui nessa rede de formação do Confort, que eu achei muito interessante, né? Porque novamente aparece no eixo das discussões a palavra aprendizagem. A gente começou uma discussão sobre avaliação de aprendizagem ou controle do corpo docente, né? Ou seja, o lugar do aluno, né? O que a gente faz com as avaliações e como que as avaliações são processos de controle, às vezes, né? E como que a gente pode também pensar a avaliação para além dela. Foi uma discussão muito interessante. Mas, de início, eu fiz uma provocação, né? Eu estava mediando essa mesa e propus que a gente fizesse uma nuvem de palavras, né? E a palavra central dessa nuvem de palavras era aprendizagem, né? A gente discutiu muito sobre o que significa essa palavra estar lá, né? Não vou repetir aqui, algumas coisas sim, outras não, mas vou aprofundar algumas impressões que eu tive a partir dessa roda de conversa, para a gente pensar melhor um pouco sobre isso. Enfim, a gente fez 2 nuvens de palavras nessa roda de conversa, uma no começo, uma no fim, né? E foi muito interessante, porque a palavra aprendizagem continuou no centro dessa nuvem de palavra, né? Mas com outras palavras um pouco mais de sentido relacional, né? Ou com outras palavras que se articulam com a aprendizagem no sentido de relação. Por exemplo, a palavra ensino começou a aparecer de uma maneira mais forte, a palavra diálogo. Foi interessante, né? Porque, em geral, a gente pensa a ideia de aprendizagem, né, como aquele conteúdo que o aluno vai aprender, ou como aquela metodologia que o aluno tem a aprender e tal, né? E a gente pode pensar a aprendizagem num outro sentido, que é isso que eu queria trazer aqui para vocês, num sentido de um processo de relação que a gente constrói junto com os estudantes, junto com os alunos. Enfim, pensando um pouco nesse sentido de como que a gente pode repensar a palavra aprendizagem, que que eu vou propor aqui para a gente uma discussão um pouco mais ampla sobre esses termos, né? A outra parte e por isso a crítica à ideia de aprendificação, né, o que não significa uma crítica à ideia de aprendizagem. Claro, a gente quer que as pessoas aprendam, como educadores, aprender é fundamental, né, mas o problema é quando a aprendizagem captura todos os sentidos de educação e tudo se passa por um processo em que você tem um sentido de produção de conhecimento apenas no sentido da aprendizagem. E fica à sombra desses processos, por exemplo, o que significa ensinar, o que significa produzir conhecimento, o que significa experiência, por aí vai. Né? Por isso eu escrevi num outro livrinho, depois até posso passar para vocês o capítulo, que é Vivendo ou Aprendendo, porque ultimamente as discussões nas escolas, né, mas eu diria também nas universidades, têm sido dirigidas muito pela gramática da aprendizagem. Eu falo nesses termos pensando num filósofo que se chama Gert Biesta, que escreve um livro justamente chamado Para Além da Aprendizagem, né? Nesse texto ele vai falar algo nesse sentido, como que os sentidos da aprendizagem acabam determinando muito da educação, né? De tal maneira que você tem, às vezes, por um lado, um discurso sobre aprendizagem. A gente hoje vive no paradigma, né, do direito à aprendizagem, foi um pouco o que veio, se a gente pegar os últimos documentos, né, do Conselho Nacional de Educação, dos Conselhos Estaduais, Municipais de Educação, a Base Nacional Curricular, né, se fala muito em direitos de aprendizagem, né, e deixa-se de lado o direito à educação. Algo está acontecendo nessa mudança, né, e algo que influi muito nos processos que a gente está vivendo agora,
né, num processo em que a gente tem que construir modelos de curso, né, de maneira não presencial, né. Eu estou agora passando por um processo que eu acho que muitos de vocês estão passando, professores, né, de construção do desenho didático, né, dos cursos que a gente vai fazer online. E é muito interessante ver como que esses processos do curso online acabam moldando uma maneira de dar aula, né? O que acho que é chover no molhado aqui falar isso. Mas é interessante ver que, por exemplo, uma ferramenta como o Moodle, não digo que congela outras possibilidades. Acho que dá para a gente fazer outras maneiras, e isso a gente pode discutir aqui também. Mas é muito interessante ver como que o processo do Moodle, se a gente for fazer o elementar que existe naquela proposta, né, existe muito uma ideia de produção de tarefas, realização de tarefas, né? Então, na primeira semana, eu dou um texto, o aluno faz uma série de tarefas e responde a essas tarefas e volta, a gente discute um pouco, no outro dia a gente produz outro texto, faz uma tarefa e por aí vai, né? Sempre tem uma ideia de cumprimento das tarefas, né? Isso é muito interessante, para pensar um pouco o que significa aprendizagem nesses termos, né? Aprendizagem é só realização de tarefas, né? Em que sentido se fala nisso, né? Em que sentido isso também implica e reforça a ideia de uma metodologia ativa, né? Ativa em que sentido, né? Enfim, são algumas questões que eu estou querendo introduzir de uma maneira talvez bem confusa agora, para a gente poder pensar elementos sobre o sentido de aprendizagem, né? O que é essa palavra aprendizagem? Em outras palavras, né? O que o Gert Biesta tem apontado, e é isso que eu tenho explorado bastante quando eu faço as críticas à aprendificação da educação, é que em um modelo mais direto, diria, né, a aprendizagem, ela é, de fato, um processo muito mais individual, né? O aluno, ou aquele sujeito individual, tem diante de si um conhecimento sobre o qual ele vai aprender sobre ele ou não, né? E cabe ao professor ou mediador criar circuitos de aprendizagem que ele possa aprimorar o seu conhecimento, aprimorar o seu aprendizado sobre aqueles elementos, né? Isso, o Biesta, ele fala de uma ideia muito interessante, porque ele vai falar isso é uma parte da educação, mas não é a educação como um todo. Por isso que é estranho quando você muda a gramática do direito da educação, que está lá previsto na LDB, que, enfim, que forma, né, as instituições de educação como um todo, né, ou seja, o fato da gente poder transmitir no sentido de até não disciplinador, digamos assim, controlador, mas transmitir no sentido de contagiar a comunidade, né, com uma cultura, né, de ser contagiado por ela, como professor, isso acontece muito, né, processos de produção de cultura, produção de conhecimento, que não são necessariamente a execução de uma tarefa, a resolução de um problema, né, ou seja, que avançam sobre o sentido de produção de conhecimento, que vão para muito mais além do que aquele indivíduo em si tem a aprender, né? Embora ele seja importante, isso eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso, mas no universo da educação acontece muito mais coisa, né? O Biesta, ele vai falar também, eu acho interessante essa metáfora, né, de como que a aprendizagem ela está reduzindo a educação a um processo praticamente de consumo do conhecimento. Por isso que um documento como a Base Nacional Curricular é um documento que cai como uma luva nessa mudança de gramática da educação para uma gramática do aprendizado, né? Porque cabe ao indivíduo ter as habilidades e competências necessárias para adquirir tais e tais conhecimentos, né? E a analogia que ele faz, né, é muito interessante, porque
todo o processo de educação acaba virando quase como que um sujeito entrando numa loja de sapato, ele fala, né? Em que o vendedor tenta descobrir qual que é o sapato que o consumidor quer, né? E aí ele vai adequar o discurso à vontade daquele seu cliente, né? Uma ideia de educação como consumo, não é à toa que ele está fazendo, lógico, essa analogia com o vendedor de sapato. Só que a educação, ela tem tem um elemento que é muito interessante, né? A educação, ela nunca é aquele processo que a gente entra na sala de aula com uma ideia, né, e sai com a mesma ideia, digamos assim. Eu quero aprender a equação de segundo grau, né, e eu vou sair de lá aprendendo a equação de segundo grau. Mas provavelmente, muito provavelmente, eu vou aprender muito mais do que só a equação de segundo grau. Daí a ideia de que você reduzir o processo de educação, né, da aprendizagem a uma espécie de cardápio de habilidades e competências em que os alunos aprimoram, né, o seu desempenho de acordo com aquelas habilidades e competências pré-figuradas no processo de educação, não tem nada a ver com a educação, vai dizer o Biesta, né, porque a educação, ela amplia o horizonte, na medida em que a educação é um processo cultural, né, na medida em que o processo cultural é um processo social. Isso coloca a gente em contato com outras pessoas e tudo mais. O que pode ser muito estranho, aqui eu digo, né, no momento em que a gente está vivendo, nessa situação não presencial, né, como que a gente vai fazer esses vínculos e produzir processos de produção social do conhecimento, né? Por isso que eu gosto muito de uma até acho que foi o Sérgio Amadeu que falou, foi ele com certeza, mas eu não me lembro aonde, se foi numa dos encontros aqui do Confora, acredito que sim, né, de que a gente não pode pensar essa máquina como uma máquina, ou os programas, né, o Moodle, como um programa de simplesmente aplicar um conhecimento, resolver tarefas e tudo mais, né, são tecnologias sociais que estão implicadas nesse movimento. Bem, esse é um ponto, para mim, chave para a gente pensar, então, que existe algo de diferente, né, algo de destoante, quando a gente fala em aprendizagem e educação. E por isso eu coloco no subtítulo da fala, né, de hoje, direito à aprendizagem ou direito à educação, como alternativas, como opostos, às vezes, né? Enfim, quais são as implicações que se tem para o direito de aprendizagem quando você coloca todo o peso no direito à aprendizagem, deixa de lado outros elementos que acompanham o processo de educação. Bem, é interessante, eu vou entrar numa vibe mais psicanalítica, tá? Que foi um pouco que eu pensei aqui para a gente poder trabalhar esses elementos, para entender um pouco a educação, né? O Freud, ele vai falar que existem 3 artes que são impossíveis, né? Uma primeira arte seria a política, e a gente está vendo isso aqui, a educação e a psicanálise, né? Quando ele está falando isso, quer dizer, ele não está falando que a psicanálise é uma coisa impossível, né? Porque ele é um psicanalista, né? Ou mesmo a educação, ou mesmo a política. Mas existe algo da ideia do impossível da educação, algo da ideia do impossível da ideia da psicanálise, algo da ideia do impossível na política, que faz parte da construção do que é político, do que é o educar e do que é o psicanalizar, né? Existe algo que escapa, né? É um pouco essa história que eu falei para vocês da educação, de que a gente entra num processo de educação, né, numa sala de aula, e a gente sempre ganha mais do que a gente espera ter quando a gente entra numa sala de aula. Por isso é muito pobre você pensar na educação como simplesmente da instituição de ensino, como uma doadora de diplomas, né? Vai pensar bastante isso Bourdieu, né? Porque isso não é nada, né? De acordo com o que você ganha, com o que os processos
que aparentemente são dados e que escapam da instituição, acontece. Então, talvez seja um desafio aqui para a gente começar a pensar nessa dimensão, né, nessa situação da pandemia, para poder acontecer aquilo que é um imponderável da educação, né? Como que a gente vai criar isso numa situação em que a gente não tem a aula presencial, numa situação em que a gente não tem vários recursos com os quais a gente está habituado de se utilizar. Só tomar uma aguinha aqui. E é muito interessante ver, né, que mesmo, né, se a gente for pensar nos processos de produção do conhecimento, né, os processos de produção de conhecimento, do ponto de vista psicanalítico, eles não são simples absorção de conteúdos, né? Se a gente for pensar no mapa mental da psicanálise, o aprendizado é simplesmente ligado a um elemento, né, a uma camada muito fina, né, dos processos de formação da personalidade humana, que é o processo da consciência, do elemento consciente. Quem conhece psicanálise vai poder lembrar que o aparato mental, a consciência, digamos assim, é apenas a ponta do iceberg. No fundo de todo o iceberg, né, tem uma camada muito grande que se chama o inconsciente. E isso a gente pode pensar de uma maneira mais profunda, assim, sobre isso, né? Veja, o que a gente chama de aprendizado, né, esse processo de cognição, né, e tudo mais, bem, a princípio tem toda uma outra dinâmica de experiências que atravessam essa lógica no consciência das pessoas que ocupam esse fundo, digamos assim. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, mas esse fundo da inconsciência, né, ou esse saco sem fundo, né, da inconsciência, em que conversa com o processo de conhecimento. Quer dizer com isso, o que eu quero dizer com isso? Que o conhecimento não é simplesmente o conhecimento objetivo, né, a resposta dada, né? O aprendizado não é só aquele aprendizado da resposta dada, num exercício, numa avaliação, né? O aprendizado é um processo de construção, de interpretação, né, e de uma significação do processo de educação como um todo. Não é à toa que a palavra, né, que acompanha a aprendizagem é o ensino, né, aquilo que lhe dá um signo, portanto, aquilo que dá algum significado, né, e nesse sentido o nosso processo de conhecimento, se ficar simplesmente na aprendizagem, é muito pouco, né, para o que a gente ganha no universo todo de experiências que constituem o ser humano numa situação de educação. Mais do que isso, a gente pode lembrar também, eu estou lendo um outro autor, que é o Christophe Dijoux, que eu recomendo vivamente para vocês. Ele tem um livro sobre o corpo, e um livro sobre psicanálise, psicossomática e tudo mais, que é muito interessante para a gente pensar, e ele vai lembrar uma coisa. O Piaget, mesmo o sentido de aprendizagem, ele não é um sentido, para o Piaget, né, ele não é um sentido de aprendizagem única, né, você não tem só um sentido de aprendizagem, pelo contrário, mesmo no processo, né, de elaborações de aprendizagem, como o Piaget vai analisar, existem inúmeros processos de elaboração, né, por exemplo, uma aprendizagem mais concreta, né, as operações concretas do consciente, né, como que uma criança, por exemplo, aprende com os objetos mais imediatos a construir um conhecimento, por exemplo, um matemático, como que ele começa a fazer somas e tudo mais, né, isso, pegando o palitinho, pegando as frutas para fazer as unidades, enfim, né, e criando assim um processo de aprendizagem, digamos, concreto, né, ou um outro processo mais avançado, né, numa gramática
piagetiana, as operações abstratas do conhecimento, quando o sujeito começa a fazer hipóteses e tudo mais. Mais ainda, né, você tem operações morais que o sujeito começa a fazer, que vai desde da heteronomia até a autonomia. Isso tudo pode ser questionável, mas é interessante pensar que, quando a gente fala em aprendizagem, é importante ver que existe um mundo aí de significados que a gente não pode deixar de lado, e que a gente tem que, portanto, construir no nosso processo, no nosso curso, esses processos de aprendizagem como um todo, né? Voltando, então, para o difícil mundo do inconsciente, o que eu quero dizer com isso, né? É que existe, a meu ver, um equívoco ao interpretar, por exemplo, essa dinâmica do consciente com o inconsciente e do aprendizado com seu fundo, digamos assim, como se fosse assim, então existe um significado que não está sendo dito aí, né, mas que a gente pode identificar que está lá no consciente, no inconsciente, né. E, na verdade, aquilo que foi dito não é, na verdade, aquilo que foi dito, mas existe um sentido secundário que a gente está querendo dizer. Bem, autores como Zizek e outros que analisam a psicanálise, né, vão falar, pera lá, não é bem isso, não é que existe um fundo dentro do fundo, né, não é que existe um ser oculto que a gente vai desvendar no trabalho psicanalítico. Pelo contrário, existe uma forma de pensamento, né, existe uma maneira de pensar, né. Um neurótico, a gente não é só um sujeito que sofre doente e tal, mas é uma maneira de pensar. Né? Por isso que todos nós temos algumas estruturas neuróticas, por isso que todos nós temos estruturas psicóticas, né? E tudo mais. Ou seja, são formas de pensar que interessam a psicanálise. E, nesse sentido, são formas de aprender também que a gente tem com isso, né? Novamente, a ideia de que, enquanto a gente aprendifica a educação, a gente está consolidando um sujeito que vai ser adaptado àquela forma de pensar, ou não, né? E não é à toa que existem, em todo o processo de educação teria isso, né? Porque não tem processo de educação perfeito, mas existem processos de sofrimento com isso, né? Todas as formas, de alguma maneira, todas as formas de aprendizagem, a gente pode analisar como também formas com potências de sofrimento, né? Um aluno que se desespera porque não consegue dar conta da quantidade de tarefas que lhe é dado, um aluno que, enfim, que sofre uma depressão, né? Professores que têm burnout, enfim, uma série de patologias, digamos assim, que fazem parte dessa lógica do que um outro autor, também ligado à psicanálise, vai falar, que é o Alan Ehrenberg. Ele tem um livro chamado A Era da Performance, que recomendo vivamente a vocês, em que ele vai falar um pouco sobre isso, né, como que os nossos processos de conhecimento, num dos capítulos ele vai falar isso, né, os processos de escola, eles estão sendo a todo instante avaliados, testados, né, e na verdade isso não diz nada da educação, isso diz uma fotografia da educação, mas não fala do filme da educação, a forma da educação, né? Então, o que autores como esses, bem próximos da psicanálise, procuram trazer é tentar desvendar, portanto, um processo de aprendizagem que não seja uma aprendizagem simplesmente dos resultados, uma aprendizagem daquele conteúdo a ser conferido, mas a forma da aprendizagem, né? E por isso a gente tem que começar a pensar a aprendizagem como uma relação, né? Quando a gente começa a abrir o significado da aprendizagem como mais do que simplesmente, né, como aquele indivíduo está crescendo nas suas habilidades e competências, ou não, né? E aí a gente começa a criar essas loucuras que o Foucault tão bem traz, né, as patologias, né, aquele sujeito que tem um déficit de não sei o quê, aquele sujeito que tem um determinado grau de autismo e começa a carimbar os alunos, né, o aluno problema, aquele aluno violento, né, aquele aluno preguiçoso, começa a criar os carimbos, porque ele não está
cabendo na figura, né, na forma de aprendizagem, na forma de aluno que está dentro dessa aprendizagem, né, aquilo que não cabe nessa forma, que é uma forma muito pequena, eu diria, né, ela é expulsa desses elementos e vão criando essas subcategorias de alunos, né, com os quais a gente vai lidando. Então, o processo, o que é interessante, a meu ver, do ponto de vista da psicanálise, trazer esse elemento da forma da aprendizagem, é a gente começar a interpretar a aprendizagem como uma série de relações. Ela abre relações, ela fecha relações, ela traz um modelo de professor, né, ela traz um discurso de saber, e ela traz exercícios sobre os quais a gente pode operar de diversas formas, né. Então, eu diria que é muito especial a gente começar a pensar nessa palavra aprendizagem como ela tem aparecido no centro, né, mas talvez de uma maneira impensada, né, talvez de uma maneira até meio tarefeira. Puxa, eu estou com um problema aqui, eu tenho que resolver esse problema com o meu aluno. Como que eu vou resolver? Que tipo de metodologias de aprendizagem eu tenho para dar conta desse aluno? Uma pergunta que é super digna, é uma pergunta honesta do professor, mas talvez não seja só essa pergunta a ser feita, né? Enfim, quando a gente começa a pensar, por outro lado, e aqui já vou terminando a minha fala, né, para ouvir mais vocês nessa minha provocação, quando a gente começa a pensar a aprendizagem, né, num circuito de relações, bem, a gente começa a perceber que a aprendizagem, ela não é um jogo que se joga sozinho no processo da educação. Não existe aprendizagem sem ensinamento. Não existe conhecimento sem as pessoas com as quais esse conhecimento se relaciona. Não existe ensino sem esse aluno que vai aprender também, né? Ou seja, a aprendizagem ela começa a fazer parte de um processo relacional que, por um lado, não se fecha em si mesmo, e eu acho que no atual estágio da educação, o que eu tenho anotado, né, com essas provas de avaliação extensivas, do estilo PISA, que criam rankings e tal, acabam acontecendo, elas, por um lado, fecham o aluno em um modelo de conhecimento, né, e, por outro lado, também reduzem o modelo de conhecimento, porque, convenhamos, o português e a matemática que caem no PISA não é o português e matemático tão potente que a gente pode conhecer e que às vezes a gente descobre num processo daqui da universidade, só depois, de anos depois, né, às vezes eu escuto isso dos alunos, né, nas aulas que eu dou de desenvolvimento e aprendizagem. Nossa, agora que eu saquei a matemática que eu aprendia na escola, né, agora, não porque agora ele tem uma capacidade de abstração maior, né, a gente poderia até pensar assim com Piaget, mas porque talvez a maneira como a matemática foi apresentada, né, memorizada, com formulinhas e tal, que não fazem muito sentido, bem, essa matemática não fazia nenhum sentido de fato para ele. Fazia sentido outra coisa, fazia sentido a matemática que ele aprendia para passar naquela prova. Então, como que eu acho que o desafio, quando a gente vai colocar, né, o direito à aprendizagem contra o direito à educação, é que tipo de conhecimento a gente vai produzir para além da aprendizagem, como vai provocar o que era tibiesta, né? Estava vendo aqui, socorro a gravação, eu falei, não, socorro é o nome. Enfim, a ideia de que a gente tem um processo, portanto, relacional, né? Isso eu acho que é um elemento que é fundamental para a gente começar a pensar. Mais do que isso, né? O processo de aprendizagem, mesmo pensando no indivíduo, não é um processo que você tem um indivíduo que é quase uma máquina, né? Em que você imprime o conhecimento naquele sujeito e ele vai sair com aquele, vai ter um input e um output, né, de informações. Acho de uma maneira muito restrita essa maneira de pensar. Ela faz parte, claro, né, o sujeito ele aprende, mas eu acho que reduzir o universo a esse input-output,
do conhecimento é reduzir uma série de coisas que acontecem entre o input e o output do conhecimento, né? Como que esse algo que ele é imputado, né, ele é absorvido, ressignificado, como que isso atravessa, inclusive, o corpo daquele aluno, e por aí vai, né? Enfim, como que, a partir disso, ele vai produzir um output, né? Então, eu acho que é interessante ver todas essas dimensões, né, que muitas vezes o discurso da aprendizagem acaba deixando de lado. Bem, para finalizar, eu acho que fica aqui para nós o desafio, porque se por um lado a gente está repensando, né, o sentido de aprendizagem, e aqui eu acho que não significa, insisto novamente, né, não é criar, a educação às vezes tem muito disso, né, de você criar ou o bode expiatório ou a bala de prata, né, hoje em dia a bala de prata seria as novas tecnologias, né, e o bode expiatório é aquele professor humanista, que, enfim, fica pensando em educação e não fica pensando na gestão do tempo dos alunos e tudo mais. Enfim, esse professor ultrapassado, né, digamos assim. O que eu acho que falta a gente recompor o sentido de educação, e eu acho que não teria essa resposta aqui, eu acho que é um exercício que não se faz sozinho, é um exercício coletivo, mas eu acho que a gente tem um dever agora de repensar, né, o que passa a significar o direito de educação nesse novo cenário, né, que de fato a gente antes falava em direito à educação, mas quem que estava na escola, quem que estava na universidade, eram poucos. Agora não, a gente já tem uma comunidade muito maior nessas instituições, né, e eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco sobre os registros sociais que essa entrada possibilita ter dentro da universidade. Basta ver, né, que a gente tem inúmeros conflitos, e às vezes por incompreensão, e às vezes justamente por não entender que a própria ideia de educação é conflituosa, como vai dizer um outro autor importante nesse debate, que é o Michael Apple, né? Conflito não porque eles se engalfinham, né, essa coisa polemizada, polarizada, desculpa, que a gente tem, em que um fica num canto, outro fica no outro. Mas conflito de ideias mesmo. Não existe nenhuma produção de conhecimento que não tenha conflitos, inclusive internos, né, de fé, de crenças, que começam a ser abaladas quando a gente começa a descobrir algo que não faz parte do status quo, ou da maneira habitual de se pensar, né. Então, só para pensar um pouco esses elementos, da gente começar a pensar a educação para um outro universo. Quando a gente vê, por exemplo, a abertura da universidade para cotas, a quantidade de teses que começam a aparecer sobre, por exemplo, a saúde no corpo negro, a saúde no corpo indígena, passa a povoar mais a universidade. Isso significa um novo sistema de conhecimento que está sendo colocado, um novo significado de saberes que estão sendo postos, e, portanto, um novo sistema de aprendizagem, porque a gente vai ter que se repensar numa comunidade muito maior do que simplesmente aquela em que a gente habitava, na nossa classe social fechada, às vezes, numa universidade e num projeto de educação, como vai também lembrar o Darcy Ribeiro, elitista, né, muito próprio do Brasil, né, e, mas também escapar também de um certo empobrecimento do conhecimento, que, a meu ver, se apoia, onde está muito apoiado a habilidades e competências, você dá o mínimo, né, para aquele aluno poder sobreviver na vida, né, e desempenhar as funções num universo de trabalho precarizado, né. Bem, agora estou viajando um pouco, mas para poder tentar abrir com vocês ideias, né, para a gente pensar o que significa, então, o direito à educação, né, o que pode significar esse direito à educação, né, o direito à educação que seja, sobretudo, relacional, né, um direito à educação que seja, sobretudo, respeitoso aos conflitos, né, e um sujeito, um direito à educação que tenha consigo uma ideia de responsabilidade, que não seja simplesmente a prestação de contas numa prova final,
né? Mas uma responsabilidade com um mundo, né, que exige mudanças, né? A gente não pode tapar os olhos e falar, não, agora o novo normal é esse, né? A gente tem que pensar esse novo normal, né? E um mundo que, portanto, exige mudanças e que, portanto, exige uma radicalidade no sentido de educação que a gente nunca teve antes, né? Uma radicalidade que nos provoca a nos repensar como educadores. Então, eu queria ouvir mais vocês a partir dessa série de provocações que eu fiz, espero poder contribuir com algumas ideias, e vamos abrir para a conversa.